Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 26. Versículo 31 diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão o quê? Dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca, o que está escrito aí? Nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus. Jesus respondeu: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja só. Jesus o tempo inteiro falava com os discípulos. Gente, escute bem. Jesus o tempo inteiro falava de uma forma aberta com os discípulos. Jesus, de uma forma, como que eu posso te dizer? De uma forma muito clara, muito direta, muito objetiva, dizia para os discípulos tudo o que ia acontecer. E Jesus ia ensinando para eles. E o tempo inteiro, Jesus dizia que eles precisavam estar prontos, que eles precisavam se converter, que eles precisavam tirar a pedra de tropeço, que eles precisavam dar frutos, que eles precisavam se entregar, que o reino do céu, o tempo inteiro Jesus falava do reino do céu para com os discípulos. O tempo inteiro Jesus falava de conversão para com os discípulos. Só que, quando uma coisa é muito repetida, ela enfada. Ela tende a enfadar, a cansar. Aquilo que se ouve muito e vai se ouvindo no cotidiano, muitas vezes, ou a maioria das vezes, faz com que as pessoas se acostumem a ouvir aquilo e parece que aquilo perde o peso. E isso acontecia também com os discípulos. E o tempo inteiro Jesus chamava a atenção. E isso acontece muito na igreja. E o tempo vai passando e a gente vai vendo que parece que quanto mais se prega sobre a volta de Jesus, sobre mudança de comportamento, sobre conversão, parece que aquilo fica sem peso na vida de muita gente. Quem está entendendo? Quem está entendendo isso aqui? Ao ponto que muitos se acham prontos, se acham ser o que não são. E a gente vai ver um exemplo disso aqui. Se acham, e se for perguntado de uma forma absoluta, dizem ser o que não são. Amém, gente? Olha isso aqui, ó. Versículo 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca
os serás para mim, replicou-lhe Jesus. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Tu me negarás 3 vezes. Aí você indo para Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Diz assim: Simão, Simão. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, olha a expressão, hein? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E Jesus exclamou isso aqui. Jesus estava tendo uma conversa com os discípulos e dizendo para ele: ferirás o pastor e as ovelhas, ó. Sim ou não? E ele disse: Senhor, se for preciso morrer contigo, eu vou morrer. E Jesus disse: Pedro, fica quieto. Fica quieto, Pedro, porque tu não sabe o que tu está falando. Fica quieto, porque hoje mesmo você vai se conhecer. Ô Pedro, ó. Hoje mesmo você vai se conhecer. Hoje você vai saber quem é você. Pedro, hoje você vai ver que o tempo inteiro que eu estive contigo, que eu estive na tua vida, que eu estive falando com você, de nada adiantou. Porque hoje mesmo, você vai me negar. E você não vai me negar uma vez nem 2, não. Hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes. Porque, gente, quando Jesus acende a luz, ó, escuta. Quando Jesus acende a luz, você vê quem você é. Quando Jesus acende a luz, eu vejo quem eu sou. O pastor vê quem ele é. De vez em quando Jesus acende a luz. Não sei se me faço entender. Vem situações na nossa vida, vem situações diante de nós, que nós mostramos quem realmente somos. Quando se acende a luz, a gente revela quem a gente é. E foi na situação difícil que esse antigo Pedro, porque depois nós vamos ler que ele se converteu, que realmente ele decidiu viver uma vida com Deus, mas até então, Jesus falou: você vai ver quem é você, Pedro. E tem muita gente que pensa que é, e não é. Tem muita gente que acha que sabe, e não sabe nada. Tem muita gente que se intitula e diz: eu sou convertido, e não é coisa nenhuma. Não é coisa nenhuma. Que parece mais que tudo que escuta, que tudo que o Espírito Santo diz, que tudo que o Espírito Santo ensina nesse altar, parece que entra no ouvido e sai no outro e vai para o lixo. Na vida de muita gente é assim. Parece que Deus está falando com parede. Parece que Deus está falando com a caixa de som, com o retorno. Parece que está falando com tijolo.
que eu não sei o que é que tem que não entra no coração, mas de jeito nenhum. Parece coisa louca. Diga assim por irmã, é coisa louca. Olha aqui uma coisa louca. Pedro do lado de Jesus. E até agora não tinha aprendido o quê? Gente, nada. Eu imagino, e do lado de quem? De Jesus. E se você vê no título, Pedro é avisado. Aí se a gente volta lá, marque aí. A gente vai ler, tá? Volta lá em Mateus. Vê como o negócio é sério, pessoal. Isso não é para subir nas tamancas mesmo o negócio. Vai lá. Mateus 26. Mateus 26. Versículo 31. Em cima tem um título. Qual é o título? Fala assim pro irmão, jura? Mas de novo? Não era para dizer mais de novo não, mas já que disse. Mas de novo? Pedro era avisado o quê, gente? De novo. Pedro era avisado lá atrás que ele se achava, pode todo mundo deixar o Senhor, eu não deixo. Foi assim ou não foi? Você não leu comigo? Ó mestre, se for preciso, eu vou contigo e vou para morrer contigo. Jura? Em cima tem o título e é o mesmo que a gente lê lá em Lucas. Pedro é avisado. A primeira vez, Jesus dizendo, tu está falando besteira, rapaz. Tu está falando besteira, tu está achando que tu é convertido, tu não é convertido coisa nenhuma. Hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes, estando comigo aqui tanto tempo. Tá do meu lado tanto tempo e não aprendeu nada. Tá do meu lado tanto tempo e não se entregou. Tá do meu lado tanto tempo e não se converteu. Tá do meu lado tanto tempo e não saiu da carne, é um carnal. Tem gente que é tão carnal que ela cheira açougue. Ela é tão carnal que quando ela passa, ela não exala um perfume gostoso, Jesus Cristo, não. Ela exala mundo. É só ela ter uma oportunidade que ela mostra quem é. Porque ela nunca mudou. Ela nunca aprendeu com Jesus. Ela nunca se converteu. Ela nunca deixou a velha criatura. Não deixou. A velha criatura está escondidinha lá. Só esperando o momento certo. Para abrir a boca. Mas quando Jesus acende o quê? Acende o quê? A luz. Ou seja, na primeira oportunidade, se é revelado quem a pessoa é. Pessoal, você está por fora. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão por fora. A coisa é mais séria do que a gente pensa. A coisa é crítica. É crítica. É vergonhosa. É tragédia. O que nós estamos vivendo. Diga vergonhoso. Diga. Vergonhoso. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Aí, Jesus tinha dado o recado. Hoje mesmo tu vai ver quem é você. Hoje mesmo você vai ver. Aí a gente foi para outro livro. Sim ou não? Volta nele. Aí a gente foi para onde? Para Lucas? Não é? Lucas quanto, gente? 22. Vamos lá. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Satanás estava dizendo assim, ó, para Jesus. Você entender isso aqui? Satanás estava dizendo assim para Jesus: olá, ó, o crente. Olá, ó, teu discípulo. Peneira ele. Deixa eu colocar na peneira para você ver se passa ou se vai ficar. Deixa eu colocar ele na peneira para ver se passa ou se fica. Que eu vou te mostrar se ele mudou ou se ele é a mesma criaturinha. Satanás foi pedir a alma de Simão Pedro. Aí Jesus disse: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Porém ele respondeu: Senhor, eu me arrependo, realmente eu sou a mesma porcaria, eu não mudei coisa nenhuma, é só pisar no meu calo, é só eu ter oportunidade, é só eu ver fácil. Não é isso que está escrito? O que é que a peste fez nessa hora? Olha lá, gente. Não tem que apanhar um cabra desse, uma camada de pau? Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Fala assim pro irmão: tá de brincadeira, hein, rapaz? Porque assim, tá de brincadeira. Não, é brincadeira. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? É a mesma novela de hoje. A mesma. O bonitão aqui do Pedro estava brincando com Jesus. Jesus chamando a atenção dele e ele dando um de quê? De crente convertido. Jesus chamando a atenção dele, dizendo: ô Pedro, Satanás te quer. E ele dando um de quê? Vou contigo para a prisão. É nós. Vou contigo para a morte. É nós. Jesus falou: olha, cabra, quando se converter, fortalece teus irmãos, tá? Quando tomar jeito, tu fortalece os outros, porque eu quero que você seja igreja. A gente está na era do falso parecer o verdadeiro. Do falso parecer que é o quê? Verdadeiro. Sim ou não? Do falso, você pega no falso, você olha para o falso, você põe os olhos no falso e você jura de pés juntos, de mãozinha unida, de mãozinha colada uma na outra, que aquilo é o quê? Verdadeiro, mas é pura falsidade. Você acha que o falso é verdadeiro e que o verdadeiro é o falso? Esse é o mundo cristão que nós temos hoje. E tem gente que ainda curte o falso, sabendo que é falso, mas que talvez dali saia alguma coisa que a beneficie. Mesmo vindo o quê? A verdade. Mas nem sempre é a verdade que se quer. Às vezes, se prefere pagar um pouco muito mais barato e pegar alguma coisa que se parece, mesmo sabendo que não é. Existem pessoas que a gente bate os olhos e as palavras e o que diz e o que fala, você fala, é convertido. Mas é só Jesus fazer o quê? Aqui, ó. Mostra. Satanás queria Pedro. Satanás queria Pedro e Jesus disse isso para ele.
Satanás te quer. Pedro, Satanás te quer. É tua alma. E o mais engraçado, eu não tinha nem percebido isso. Pedro é avisado. E nos 2 livros diferentes, são passagens diferentes. E no mesmo sentido, Satanás pedindo a alma de um homem. Mostrando que aquele homem pensava que era, achava que era, mas na verdade, gente, não era. Cuidado com a tua vida. Viu? Cuidado com a tua vida. Fica aí achando, pensando. A Bíblia diz que aquele que pensa está de pé. Cuide-se para que não caia. Quando Jesus acender a luz, você vai ver quem é você. Eu vejo quem sou eu. A pastora que prega. Aí eu vejo quem sou eu. O diabo não está para brincadeira. Não está. E do jeito que ele reclamou com Jesus a alma de Pedro, ele tem pedido a alma de muita gente, viu? Cuidado para ele não estar pedindo a tua. Povo de Deus, vocês estão entendendo? No nome de Jesus, você está entendendo? Leva a tua salvação a sério. Para de brincar. Ele diz, sem mim nada podeis fazer, muito menos se converter. Sem mim nada podeis mudar. Sem mim você não consegue abandonar esse pecado. Sem mim você não consegue abandonar esse pensamento. Sem mim você não abandona a prostituição. Sem mim você não abandona esse roubo. Então ele estava dizendo que a pessoa que ela tenta mudar sem Deus, tem validade a mudança dela. São aquelas pessoas que começam bem, mas voltam a fazer o que é errado. São aquelas pessoas que começam firme, mas depois não conseguem se manter na reunião de quarta-feira, na reunião de domingo. São aquelas pessoas que começam bem, que começam a ser dizimistas, mas não aguentam por muito tempo. São aquelas pessoas que começam a fazer o que é certo, mas ela não consegue resistir, porque ela está fazendo sozinha. Enquanto Jesus está dizendo, sem mim, você não pode. Então a pessoa até tenta, mas ela tenta no braço dela, ela tenta por 1 tempo, 2 tempos, mas 3 tempos consegue? Não. Porque até a mudança, até a conversão, é claro, tem que ser com Jesus, tem que ser uma entrega a Jesus, tem que ser, sabe, uma entrega de verdade. Mas é de verdade, porque senão tem validade. Senão a comunhão dela tem validade. Senão o ir à igreja tem validade, gente. Isso é muito sério. Porque senão o amor dela para com a obra de Deus, tem o quê, gente? Validade. Vai vencer. Vai chegar uma hora que vai vencer. E você vai procurar a pessoa e ela não vai estar. Você vai tentar enxergar a pessoa e você não vai mais, porque venceu. O prazo venceu, a validade venceu. E por mais que você deseje comer um biscoito, que está lá no armário, você vai, caramba, que delícia, agora eu lembrei do biscoito, vou comer. Eu tenho um dessas. Eu deixo o bicho tanto tempo dentro do armário, que quando eu lembro dele que eu vou comer, já venceu. Aí eu vou e tonhonhonhon, já viu aquele negócio de dizer assim, agora eu tenho que pôr no lixo. Porque você come uma coisa estragada? Você come o pão mofado, por mais vontade que você esteja, quando você vê um mofo, você come? Porque venceu. Então você vai pegar aquela coisa e vai fazer o quê? Jogar onde? No lixo, gente. No lixo. Então não deixa que a palavra de Deus seja um fardo, um enfado, não. Mas que seja uma coisa para todo dia tu despertar.
Que seja uma coisa para todo dia tu acordar e tu abrir o olho. E mesmo com o olho aberto ainda está correndo risco. Mesmo com os 2 olhos abertos e sendo sacudida, a gente ainda corre risco. A gente ainda corre risco. Porque o diabo o tempo inteiro quer reclamar o quê? A nossa alma. E para quem está fazendo o que é certo, deixar de fazer o que é certo e fazer o que é errado, é assim, ó. Passa assim no dedinho. Puxa! É 2 tempos. Mas é no piscar de olhos. Aí a pessoa ainda quer bancar de santo. Diz aí. Aí a pessoa ainda quer incorporar, diga incorporar. Ainda quer incorporar Pedro. Olha, vou contigo para a prisão e para a morte. Cara de pau. Cara de pau. Teve alguém mais cara de pau do que Pedro? Não, ainda bem que se converteu. Hoje eu estou tacando pau no Pedro, né? No antigo Pedro, diga graças a Deus. Por quê, bispa? Porque nos ensina. Está ensinando a mim, está ensinando a você. Satanás estava pedindo a alma dele, porque ele estava brincando. Do lado de Jesus, ouvindo Jesus, e não se convertia. Tanto é que Jesus falou, ei, quando você se converter, fortalece teu irmão. Sim ou não? E quando acende a luz, diga assim pro irmão, a luz. Diga para ele, a luz. É, filhinho. Se colocar um relógio da 25 de março numa relojoaria, alguém diz que é falso? Mas de jeito nenhum. O especialista vai ter que abrir e olhar a máquina, porque é igualzinho. Só que, mostra. Virá uma oportunidade que você vai saber quem é você. Pode ter certeza. Virá uma oportunidade na minha vida que eu vou saber quem sou eu. Já veio muitas e eu sei que virão outras. Porque a luz revela. Mostra. Não deixa Satanás pedir tua alma, não. Porque aqui Jesus não permitiu. Ele tinha um propósito de fazer sobre a vida de Pedro a igreja dele. E Pedro se converteu. E depois Pedro foi parar na cruz. E quando foi parar na cruz, ele disse, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual meu mestre. Mas será que isso aconteceria hoje? Quem entendeu? Feche sua Bíblia. Fique de pé no nome de Jesus.
Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.